Olá, escorpianos, olá, escorpianas, boa noite, bom dia, boa tarde. Espero que aí não esteja tão frio quanto aqui, porque aqui tá danado. Essa leitura é uma leitura temporal, ela vale por 30 dias do momento em que você assistir esse vídeo. Hoje para o signo de escorpião, para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus em escorpião também. Caso você tenha Júpiter, pode ressoar para você também, tá? Fique até o final da leitura porque a gente vai fazer uma frase de cura depois dos alertas. A gente vai tirar aqui uma frase sistêmica para vocês. Então pode ser que essa frase diga algo a você para trabalhar, para você desbloquear alguma questão que você tenha aí ou que apareça no jogo, que porventura possa aparecer para os próximos 30 dias também, tá? Eu sou a Maria Fernanda. Caso você seja novo aqui, por favor, se inscreva, compartilhe, comente, dê um like. Isso é importante pra gente, tá bom? Para que mais pessoas alcancem aí essa mensagem. Então vamos começar pelo tarô. Guilda de Royale. Lindíssimo. Eita, mas tá uma confusão aqui. Vamos lá. Tem escorpiano aí agitado. Ó, tô falando com muitas coisas para resolver, para saber. Vamos lá, já tô curiosa. Um pouquinho sem voz por causa do frio, não reparem. Mas é isso, né? Vida real. Então vamos lá. O que temos de energias gerais para escorpianos e escorpianas para os próximos 30 dias, tarô, por favor. Vamos ver o que temos para vocês. Dois de espadas. 4 de paus. 6 de paus. Uau! 5 de pentáculos. Tá interessante. Pajem de copas. Roda da fortuna. No fundo do deck, que é a sexta carta que eu tiro. Pajem de espadas. 9 de paus. 9 de espadas. Tá certo. Bem interessante. Bem interessante. Vamos aqui clarificar com o baralho cigano. Eu tiro vários baralhos, tá, gente? Trabalho com o máximo de possibilidades aqui. Ih, um monte de cachorrinho fazendo bagunça. Daqui a pouco tem latido. É uma festa. Né, dona Conga? Né? Vamos lá. O que estamos falando desse 2 de espadas? Suspeitei desde o princípio, como diria Chapolin Colorado. Ó, até virou na minha mão. Ai, adoro! 6 de espadas com ramalhete. É. Uau! Estamos falando de família, tá? Estamos falando de família aqui, gente. Mas vamos nessa. Casa, 4 de paus, uma situação familiar. Já vamos falar sobre ela. Vou tirar esse terceiro tarô aqui pra gente ver os desafios, os aprendizados. O que teremos? O que mais teremos? Para o 2 de paus. Nossa, eu tô com tanto casaco que eu não tô conseguindo nem mexer direito. Para 2 de espadas e os pássaros. Obrigada. Para o 4 de paus e o cão.
Uau! Nós somos o mundo. A criatividade. Gente, tá lindo o jogo de vocês. Tá difícil até de esperar aqui. Vamos? O mestre. Para a página de copas e a casa. Roda da fortuna e os livros. Obrigada. Gente, tá lindo. Fundo do deck é a cura, solitude e a aventura. Mais um, porque eu sou dessas. Adoro. Se tem 30, a gente usa pelo menos 15, né? Ai, por que não? Ah, tem tarô novo aí, hein? Quando a gente fechar esse ciclo de leituras atemporais para os signos de 30 dias, a gente está fazendo Escorpião, eu hoje já gravo o Sagitário, vou subir amanhã, aí vem Capricórnio, Aquário, Peixes, e aí a gente vai começar com outros tarôs, os novos que estão aí, ó, instalando, chegando, que a gente vai fazer leituras para amor, jogos de montinho, então siga, tá? Se inscreva porque vem muita coisa nova por aí. O que você quer dizer pra gente? Obrigada. Casa. Família, com certeza. Vitória, cavaleiro, movimento. Engraçado que vem um movimento. Oh, gente, mas elas estão pulando na minha mão, hein? Pra vocês, isso tá. Algumas coisas aqui antes de começar a leitura, mas assim, vocês vão encontrar soluções que vão cair pra vocês, que vão chegar na mão de vocês, tá? Aqui muita coisa que vocês fizeram vão começar a cair do céu para vocês, tá? O que seria cair do céu agora, mas vocês começaram a plantar anteriormente? Significa que vocês vão começar a serem recompensados, tá? O momento de busca, de luta, de prospecção, ele já foi feito. Agora é o momento de colheita e reconhecimento, tá? Estabilidade, alegria, vitórias. Vamos lá, mas vamos continuar. Porque senão a gente... Ó, aliança, a gente tá falando de um relacionamento de casal, mas um relacionamento de casal que também envolve família, tá? Também envolve filhos. Ou seja, mais duas, por favor. Mais duas. Obrigada. Mais uma, por favor. Obrigada. Exatamente. Então vamos lá. Vamos começar a contar essa historinha. Para um casal, algo foi revelado, né? Houve uma descoberta no casal, algo neste casamento não ia bem. Alguém neste casamento estava evitando tomar uma iniciativa, estava evitando ver algo que já estava sendo mostrado há um tempo, mas que alguma dificuldade de falar sobre isso, alguma dificuldade de pensar em novas possibilidades, tanto solteiros para ficarem solteiros, mas tanto para continuar com esse casamento, estavam sendo invalidadas, como se fosse uma procrastinação, uma inabilidade de resolver essa questão, tá? Mas começam, depois dessa inabilidade, depois dessa questão toda, algumas coisas foram esclarecidas pelas palavras, conversas, tá? Então, assim, houve algo entre esse casal que acabou abalando a família como um todo, que através de uma conversa desse casal, perdão, vai ser um pouco assim, tá, gente? Eu sem voz. Possibilidades começaram a ser vistas de solucionar de solucionar essa questão. Ai, maravilhoso, gente. E aí, a gente passa aqui pro 4 de paus, ou seja, essa família se reúne novamente. Se houve uma separação, se vocês estavam pensando numa possibilidade de separação, ou até se vocês chegaram a se separar, se vocês não voltaram, há grande possibilidade de voltar. E essa família se unir novamente. E essa família se unir pautada na lealdade, tá? Não é exatamente de fidelidade que a gente está falando, não, tá? A gente está falando de lealdade.
A lealdade e a fidelidade, quando a gente está falando de fidelidade, está mais falando assim das traições e tal. A lealdade significa aquele compromisso do casal de seguir com essa família, tá? Eu sou leal não só à minha esposa ou ao meu marido, eu sou leal à minha família. Embora tenha aparecido antes por esse 2 de espadas que não era isso, vai ser esclarecido, tá? Vemos aqui a carta do cão, logo embaixo a casa do sucesso da família, da união da família, e nós somos o mundo. Quando essa família se reúne novamente, se vocês já não se reuniram, se vocês estão para se reunir, porque se não se reuniram, vocês vão se resolver através de muita conversa, tá? E através de muita cumplicidade. O cão fala disso, o companheirismo, né? Então não deixem com que outras coisas abalem essa lealdade e essa conformidade que há entre vocês, tá? Nós somos o mundo, vem falando como que essa união faz a força nessa família. É uma família muito unida, que tenha tido, apesar de que tiveram momentos difíceis no passado, essa família não perdeu os seus laços profundos. Essa família, ela vai voltar a ser como antes. Muitas vezes no jogo a gente vê que a família não volta a ser como antes. Essa família não só volta a ser como antes, como ela ainda volta melhor, porque nós temos o 6 de paus. O 6 de paus é quando a gente recebe assim os aplausos, quando a gente consegue resolver a questão, né? Esse 6 de paus é um cavaleiro chegando, vou até mostrar para vocês, ó. Tá? Ele chega nessa cidade depois de uma grande vitória. Ó, vou mostrar para vocês, ó. O 2 de espadas, tá? Eu não quero ver momentos difíceis, eu me bloqueei, eu me separei, tá? Eu não estava querendo ver uma situação, mas precisei falar sobre ela, né? Para a gente estudar as possibilidades para a família, né? O que a gente iria fazer, o que a gente fez da nossa vida, ou o que a gente vai fazer para reaver a nossa família. E aí vem o 4 de paus, dizendo que essa família realmente ela se reúne, e ela se reúne fortalecida, com pilares fortes, tá? Esse casal consegue resolver com lealdade, desde que haja lealdade, principalmente a lealdade que vem depois de uma conversa franca, leal, verdadeira, tá? E aí as possibilidades, e nós somos o mundo, essas possibilidades estudadas, elas acabam concluindo que a união desse casal é a melhor coisa para essa família, tá? Era uma coisa completamente sem propósito essa separação, foi muito mal entendido, tá? E aí vemos aqui o cavaleiro, ou seja, é uma vitória que chega em nossas mãos. E essa vitória que chega em nossas mãos, ela é ovacionada. É o 6 de paus aqui, ó. Tá? Então ela é ovacionada, ela é reconhecida, é quando a gente chega no ápice. Uau, conseguimos resolver. E conseguimos resolver e conseguimos curar as dores dessa família, as dores dessa separação. E principalmente, o que eu sugeriria para vocês, caso vocês ainda não tenham passado por isso, caso isso esteja para acontecer durante esses 30 dias, a criatividade e a sabedoria são a chave do sucesso para essa família. De que forma? Essa criatividade, ela não está falando daquela criatividade artística. Nesse conceito, ela está falando de uma criatividade nas atitudes, nos hábitos. Por isso que eu estou dizendo que essa família não só volta, como essa família volta muito melhor, tá? Com criatividade, fazendo coisas diferentes. Essas possibilidades estudadas e conversadas, esse entendimento de que a união é o melhor para essa família, vai levar vocês a um estado criativo de experimentar novas possibilidades, de experimentar com criatividade novos modelos de felicidade. É como se fosse assim, esse casal ele vai conversar sobre o casamento, vai conversar sobre essas dificuldades, eles vão falar sobre as coisas que foram reveladas, ou inclusive até pelos pontos de vista. Tá? E isso vai ficar muito claro que vocês vão precisar dessa criatividade. Mas essa criatividade ela vai ser orgânica, não vai ser algo assim de sentar e falar, olha, precisamos ser criativos no nosso modelo familiar. Não, vai ser orgânico, vai ser tão iluminada, né? Porque a gente tem aqui essa carta do Ramalhete que também fala de espiritualidade. Vai ser um reencontro dessas almas tão grande que essa criatividade ela vai vir assim totalmente orgânica para vocês, tá? Usem de sabedoria. A gente passa aqui para o 5 de pentáculos, tá? O 5 de pentáculos
com o caixão que fala de transformações profundas, logo abaixo a gente tem o mestre e a aliança, tá? De fato estamos falando, né, mais uma vez confirmando que estamos falando de um casamento, de um casal e uma família, tá? O que diz? O 5 de pentáculos com essa transformação, o que precisa ser mudado, né? Qual é a negatividade? É ficar sempre que um espere mais do outro sem expor o que realmente precisa ser mudado. Então, apesar de ser orgânico aqui em um determinado momento, para que isso continue num futuro, assim, vocês vão ter criatividade e iluminação para resolver, vai ser orgânico, mas vocês só vão continuar com esse astral, né? Com essa aura criativa e habilidosa para esse casal ser feliz, né? Para conseguir esse sucesso. Vocês não precisam ficar ali com a mão estendida um para o outro o tempo inteiro. Vocês podem ser os próprios donos de si mesmos, tá? Então, assim, é no momento em que o baralho diz para vocês assim, olha, vocês são um casal, mas não esqueçam que vocês são indivíduos também. E por outro lado, é importante que essa outra pessoa do casal entenda isso. E como que essa outra pessoa do casal que não é esse escorpiano vai entender? Quase que por uma osmose. Como que a gente promove a mudança do outro? Primeiro promovendo a mudança em nós mesmos, tá? Então vai ser muito contagiante. Não fique esperando muito do outro sem dizer pro outro o que realmente você espera de você mesmo, né? Então, assim, o que eu tô querendo para esse relacionamento? Como que eu quero conduzi-lo? Use a criatividade, seja criativo e mostre pro outro quem você quer ser a partir desse momento. E o outro vai perceber e vai ter a habilidade de entender pelo seu comportamento as mudanças que precisam ser promovidas nele, tá? O mestre fala muito sobre isso aqui, ó, o mestre e a aliança. Sejam mestres do casamento de vocês. Não deixem que fragilidades do passado de vocês, essas que a gente já falou, que essa dificuldade para o casal, que vocês estejam frágeis, né? Que vocês não tenham aprendido com essas dificuldades anteriores para vocês não serem consolidados, principalmente individualmente, tá? De quem vocês são como indivíduos para que esse casal tenha sucesso, certo? Sejam os mestres de vocês mesmos, tá? Sem invalidar o outro, obviamente. Aqui a gente está falando justamente da gente se iluminar para que o outro seja contagiado com essa iluminação, certo? E aqui vemos a casa, o pajem de copas. Deixa eu mostrar para você o pajem de copas, que ele diz que apesar da inexperiência, da inabilidade, ele está confiante, né? Ele tem as copas na mão, né? Ele está crescendo, ele olha inclusive para a roda da fortuna, né? Ele olha para aquele novo ciclo que fez essa família crescer, que fez essa família ganhar conhecimento, que fez essa família se estruturar, tá? Mais uma vez, aqui fala sobre quanto é necessário que essa família seja leve, tá? Tirar aqueles momentos de tensão. Essa família, gente, desculpa, mas realmente eu tô completamente sem voz. Frio. Essa família precisa, aqui ó, indo com a correnteza, uma leveza. Essa família precisa de um pouco mais de leveza, tá? Por isso que eu tô dizendo, se iluminem. Esse mestre tá dizendo aqui, cara, chegou aquele momentinho de deixar de ser egoísta, sendo individualista, mas na iluminação, tá? Eu me revejo como pessoa para que esse casal seja melhor, tá bem? Não tentem ter muita razão. Nesse caso que eu estava falando desse equilíbrio, né, do deixar, do indo com a correnteza, deixem as coisas mais fluidas, mais soft, tá? Não fiquem querendo ter muito controle da situação, ficar num cabo de guerra, senão vocês vão voltar para aquele mesmo lugar de se perderem como indivíduos, tá? E quando a gente se perde como indivíduo, a gente fica frágil no relacionamento, tá? A roda da fortuna vem dizendo que esse ciclo foi encerrado de fato, que vocês cresceram e aprenderam juntos, adquiriram conhecimentos individualmente nesse momento de separação e vocês voltam fortalecidos e vocês vão compreender aqui a existência. Por isso que eu tô dizendo que esse casal, ele vai virar um casal mais contemplativo espiritualmente. Ele, assim, é isso que eu tô falando, saiam das coisas materiais,
tá? Não queiram ter muito controle da situação. Sejam mais contemplativos, contemplem mais a companhia de vocês, a leveza de vocês como um casal, como uma união de duas pessoas e não simplesmente como marido e mulher, tá? A raposa fala sobre isso. Sejam espertos, astutos, tá? Não deixem com que essas questões aqui, ó, de controle, quem manda sou eu, quem manda é ela, e não, eu não vou abrir mão, e tem que ser do meu jeito. Isso não cabe mais pra vocês, tá, gente? Não é o segredo do sucesso do relacionamento de vocês querer ter razão. Esse momento é o momento de ser feliz. E principalmente, aceitar essa felicidade, essa nova condição para esse casal. Certo? Muito bonitinho. Eu adorei. Escorpianos, por favor, não queiram ter controle da situação, tá? Por favor. Deixa eu ver o que a gente tem aqui embaixo. Ó, a cobra, a montanha e as nuvens. Era exatamente o que eu tô falando. Quando a gente quer ter razão, a gente acaba entrando numa posição de defensiva. Às vezes a cobra, ela ataca só para se defender, né? A cobra, ela não só fala de traição não, tá, gente? Ela fala também da gente aguardar o momento certo, da gente aprender a digerir as coisas com mais calma, da gente esperar o momento certo para falar as coisas, para superar as dificuldades, para consolidar esse relacionamento, tá? Não deixar que essas nuvens, que essa confusão, que essa tempestade toda que apareceu ali de início nesse 2 de espadas, precise voltar. Não precisa mesmo, tá? Não faz mais parte de vocês isso. Por favor, experimentem. Experimentem essa nova fase de vocês. Vamos ver aqui a frase de cura, para que vocês possam mentalizá-la, escrevê-la. Vocês podem colocar em post-it, botar no espelho, vocês podem escrever nos comentários, muita gente escreve nos comentários. Vocês podem meditar antes de dormir, alguma coisa essa frase vai dizer para vocês. E ainda que ela não diga de uma forma com que vocês tenham uma compreensão explícita sobre elas, quando a gente está falando de frases sistêmicas, porque a nossa família é um sistema, então quando a gente está falando de frases sistêmicas, muitas vezes é uma liberação muito profunda que a gente não tem nem conhecimento, tá? Então vamos ver para os escorpianos qual é essa frase de cura. Você veio antes. Você veio antes. É a frase para vocês, tá? Então, mesmo que vocês não tenham conhecimento, talvez isso esteja querendo dizer que... Deixa eu abrir o campo um pouquinho, né? Essa carta do 2 de espadas possivelmente pode ter sido alguém pode ter sido preterido nessa relação. Essa separação pode ter acontecido por conta de uma terceira pessoa, ou essa separação, essa dificuldade do casal pode ter sido porque um dos dois preteriu o outro ao trabalho, a uma viagem, tá? Então, alguém desse casal pode ter se sentido preterido, anulado e invalidado. E aí essa frase de você veio antes, se foi você, escorpiano, que passou por isso, que abdicou do seu casamento para uma terceira questão, seja ela pessoa, trabalho, um propósito, qualquer outra coisa que vocês tenham priorizado que não tenha sido parceiro ou parceira de vocês, mentalizem, você veio antes, tá? Essa frase vai fazer com que nesse sistema seja entendido que essa pessoa que vive com vocês veio antes e ela tem esse lugar. Quem veio antes tem sempre a preferência, certo? Espero que vocês tenham gostado, compartilhem, se inscrevam e boa sorte, escorpianos! Até a próxima leitura. Um beijo enorme para vocês e até a próxima. Tchau!